Bem, dom profético do tempo do fim. E diz, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos relembrar alguns conceitos importantes para entrar no tema de hoje, que é muitíssimo importante, principalmente para nós que estamos vivendo no tempo do fim. No Apocalipse, é revelado que a Igreja de Deus teria o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Isso é muito importante de lembrar. A igreja teria o espírito de profecia, conforme está escrito no Apocalipse 19:10. E esse espírito de profecia, ou essa palavra profética para o tempo do fim, está relacionada com a igreja remanescente. E a igreja remanescente tem mais duas características, que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé do Senhor Jesus Cristo. Então, como existem milhares de igrejas cristãs, como saber onde se encontra essa palavra profética? Esses dois elementos que caracterizam a igreja do tempo do fim, que foi chamada para uma obra muito especial, preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, podemos identificar a igreja e pelas características de que o Senhor mesmo mostrou. Para reconhecer um profeta, nós podemos chegar à pessoa de Ellen White e entender o que ela escreveu são revelações do Senhor Jesus Cristo para nos guiar no caminho no tempo do fim. Por isso diz aqui também a referência a falsos crentes que fariam grandes sinais. Indiscutivelmente, torna-se evidente a necessidade de distinguir entre verdadeiros e falsos profetas. Agora, o método escolhido por Deus para comunicar-se com o ser humano. O livro do Apocalipse é um bom exemplo acerca da decisão de Deus de utilizar profetas para transmitir suas mensagens aos seres humanos, conforme está relatado no Apocalipse 1, versículos 1 a 4. Esse método divino não é novo, pois é a forma que Deus usou para dar-nos toda a revelação bíblica. Por meio de profetas, Deus quer revelar-nos o futuro, conforme está escrito no livro de Amós 3:7. Eles só podem fazer quando se deixam guiar pelo Espírito Santo. E aí, segundo Pedro 1:21. Agora, o ponto importante é que nem todos os profetas escreveram as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Pelo menos 12 profetas verdadeiros não são autores da Bíblia, e nela mesmo são mencionados. Um dos mais notáveis é o primo do Senhor Jesus, João Batista, a respeito de quem o próprio Senhor declarou que não houve profeta maior que ele. Mateus 11, 9 a 11. Agora, outro fato interessante é notar que Deus não faz discriminação de sexo quanto ao dom de profecia. Na Santa Bíblia se mencionam várias mulheres que exerceram a função profética. Por exemplo, Ana, mencionada em Lucas, capítulo 2, 36 a 38. Miriam, citada em Êxodo, capítulo 15, verso 20. Débora, no livro de Juízes, capítulo 4, verso 4. Hulda, em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14 a 15. E as quatro filhas de Filipe. Atos, capítulo 21, versículo 8 a 9. Então, não faz discriminação de sexo para conceder o dom profético. Agora, alguns pontos importantes em toda esta questão. Primeiro, de acordo com os planos de Deus para os dias finais da história humana, haveria algum profeta verdadeiro entre o remanescente fiel do tempo do fim? Sim, o que está escrito em Joel, capítulo 2, 28 a 32, e Atos 2, 16 a 21. Atos diz o seguinte: mas isto que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos.
E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Bom, esse texto está no contexto do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, quando Pedro explica para a multidão que o que eles estavam vendo era justamente o cumprimento da profecia de Joel que ele menciona aqui. Agora, os dons espirituais que nos capacitam para poder cumprir a missão de Cristo, que é salvar pessoas para o reino eterno, ele concedeu todos os dons. E o segundo ponto que menciona aqui, para consideração, diz: a Bíblia diz que quando nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, concedeu dons aos homens. Efésios 4:8. Quais são alguns destes dons que ele concedeu à sua igreja? Em Efésios 4:1, versículo 4, 7, 11 e 16, apresenta. 4:11, por exemplo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E estes dons acompanhariam a igreja desde a sua fundação, no tempo do Senhor Jesus, até o último dia da história do planeta. Esses dons estariam presentes na igreja. E um deles é o dom de profecia. Deus concede os dons do Espírito a fim de aperfeiçoar os santos, quer dizer, sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o grande propósito de conceder esses dons. Unidade da fé. Nós temos que ter uma compreensão, compreensão semelhante, não pode ser que um pense de uma maneira, outro pense de outra maneira, um entende de uma maneira, outro de outra. Não pode. Porque o Espírito Santo está guiando todo por um caminho, como quando você entra na escola e a professora, o professor, começa a dar conhecimento e as crianças, desde pequeno, vão agregando esse conhecimento. Agora, se você coloca duas escolas, dois professores, mas eles foram formados também na mesma faculdade, eles vão direcionar as crianças no mesmo caminho. É como estudar história. Todos estudaram a história do Brasil, um em uma escola, outro em outra escola. Mas, afinal, se compararmos o conhecimento de um do outro, está na mesma direção. Correto? Então, dessa maneira, Deus está formando, sabe, seu povo no mundo inteiro para termos unidade de fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Especialmente a respeito do dom de profecia, Paulo diz que sua finalidade é edificar os crentes. Jesus disse que a razão pela qual nos dá as profecias é para que creiam na palavra. Então, quando não cremos na palavra e somos edificados, quer dizer, edificados e construídos em um crescimento até chegar à plenitude da estatura de Cristo. E o dom profético tem essa função. Terceiro, como ilustração da seriedade que devemos dar às coisas que Deus revela por meio de seus profetas, o que o Apocalipse diz que Deus fará àqueles que alterarem o que foi revelado nas profecias? Apocalipse 22:19 diz: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E assim o Senhor tem preservado as escrituras sagradas ao longo de quantos séculos. E agora o Espírito Profecia também. Por isso que nós não precisamos duvidar quanto à autenticidade dos textos proféticos. Quando nós lemos, temos que entender que o Espírito Santo é quem está por trás tanto do escritor, quando foi inspirado a escrever, quanto dos tradutores, compiladores
inclusive os leitores, para entender corretamente as coisas. O Espírito Santo acompanha a sua igreja. Pensa o que Deus investiu nesse mundo para salvá-lo do pecado. É o sacrifício de Cristo. Poderíamos pensar, por um instante sequer, que Deus deixou as coisas assim livres e que não tem controle sobre o que é mais importante, que é o conhecimento para a nossa salvação. É, não tem como. Deus está acompanhando isso muito de perto, principalmente sua palavra, porque o único meio de salvar o ser humano do pecado é por meio da palavra. Não tem outra. Quarto ponto a considerar. Como são considerados no Apocalipse aqueles que guardam as palavras da profecia divina? Apocalipse 22:7 diz que presto venho. Bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz. Porque, olha, talvez não consigamos hoje discernir isso. O que significa, qual a diferença entre receber e não receber a palavra? Mas nos dias finais, nós vamos ver essa grande diferença. É o que relata o profeta Malaquias. Porque nascemos num mundo acostumados a ver, desde que adquirimos consciência da realidade, vemos pessoas morrerem, pessoas adoecerem, vemos que a coisa tem um tempo de vida limitado. Então, enxergar o que significa a vida eterna, paz eterna, justiça eterna, não tem, é muito difícil a pessoa imaginar dentro da realidade deste mundo. Mas olha o que diz Malaquias capítulo 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí se vai ver a verdadeira diferença, que é muito grande. É muito bonito conhecer a palavra, porque a palavra dá conforto, da esperança e da segurança de que estamos sob os cuidados do Pai Eterno. De acordo com o ensino do Novo Testamento, não faltaria à igreja nenhum dos dons espirituais que Cristo concede. Isso tem 1 Coríntios 1, versículos 6 e 7. Em diversas partes da Santa Bíblia, assinala a igreja verdadeira como remanescente fiel às verdades bíblicas. Então, o quinto ponto a ser considerado, relembrando o que já estudamos, o Apocalipse ensina que no tempo do fim, o remanescente fiel teria o dom de profecia. Sim, Apocalipse 17 diz: E o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os últimos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Duas características do remanescente. E Satanás se ira contra eles. Por quê? Porque, tendo esse conhecimento, a pessoa, conhecendo assim em profundidade o amor de Deus, como diz Paulo, na altura, profundidade, largura, extensão, o amor de Deus, a pessoa se entrega completamente, até o ponto de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Para que se realize o querer, tá? Para que se cumpra o querer e o efetuar de Deus segundo sua boa vontade. A pessoa entrega seu livre-arbítrio a Deus, para que Deus o conduza, Deus o guie, e assim Deus o possa santificar. Agora, o que é esse testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Essa foi a experiência de João quando o anjo lhe revela todas as verdades que estão no livro do Apocalipse. E lhe diz: Sou teu conservo, diz o anjo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Agora, adora a Deus, não a mim, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse
maravilhoso dom concedido à igreja remanescente. O dragão é Satanás, que atua por meio de seus instrumentos humanos para perseguir a mulher, a igreja. O remanescente fiel, simbolizado pelos restantes de sua descendência, ou seja, os fiéis do tempo do fim, que guardam os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. E aí entra a questão muito importante, que nós precisamos identificar os verdadeiros profetas dos falsos profetas. E o sexto ponto a considerar é, conforme o ensino de Jesus, que grave perigo surgiria no tempo do fim? Porque sempre o diabo procura trabalhar dentro no caminho de Deus. Ele sabe que haveria o tempo do fim, e no tempo do fim haveria um profeta. E então ele começa a trabalhar também nessa área. Em Mateus 24 e 24, o Senhor Jesus diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, quer dizer, não somente muitos, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E o tema desse dia é justamente esta questão, como nós podemos identificar a área que esses falsos profetas vão trabalhar especificamente, fazendo tão grandes sinais e prodígios, que aí que o Senhor diz que, se possível for, enganariam até os escolhidos, mas não vão conseguir enganar-nos. A Bíblia previne contra os falsos profetas. Tá? Tem vários textos, 1 João, capítulo 4, verso 1, Mateus 7, versículo 15. Ao ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, vemos que esses falsos profetas introduziriam ocultamente heresias destruidoras e exerceriam uma influência corruptora na igreja. Na nossa igreja, no contexto de Deuteronômios 18, versículos 9 a 12, e Apocalipse 22, 15, estão incluídos na lista dos falsos profetas os adivinhos que leem a sorte. Claro, esses são os casos mais extremos. E aí é fácil você dizer, não, isso não é de Deus. Os astrólogos, encantadores, magos, os que consultam os mortos, os feiticeiros e exorcistas. Deus declara que são abominações que praticam estas coisas. Mas aqui não está o grande perigo. Para a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, sim, eles são atraídos muito facilmente, principalmente a astrologia, o consultar mortos, e assim por diante. Isso é normal. Agora, o problema está em nós outros que estão dentro, mais ou menos, se enquadram nas práticas da igreja. No sétimo ponto, como podemos saber se o que o profeta diz é verdade ou não? Bom, graças a Deus por Isaías capítulo 8, versículos 19 a 20. Diz, no versículo 20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se não falam em conformidade com a palavra de Deus. E como é nosso privilégio conhecer a palavra de Deus, não podemos saber se é verdadeiro ou é falso. Agora, os milagres em si mesmo não são prova de que o profeta seja inspirado por Deus. Apenas demonstram que há por trás dele um poder sobrenatural. Os magos do Egito, nos dias de Moisés, também fizeram milagres diante do faraó, tão próximos quanto os de Moisés. Isso está relatado no capítulo 7. Satanás também tem poder de operar milagres e às vezes se disfarça como um piedoso anjo de luz. A menos que os ensinos do profeta estejam em harmonia com a Bíblia, ele é um impostor. Ele se disfarça como um piedoso anjo de luz, conforme está escrito em 2 Coríntios 11, 13 a 15. Aqui está o grande problema que nós vamos estudar hoje. E será um teste para nós como adventistas do sétimo dia. As Sagradas Escrituras nos dão várias características do verdadeiro profeta. Suas predições se cumprem. Em primeiro lugar, ele não induz o povo à apostasia, afastar-se da fé evangélica, conforme está escrito em Deuteronômio 13. Declara o que Deus o inspira a dizer, e não fala de si
mesmo. Jeremias, capítulo 14. Fala guiado pelo Espírito Santo, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 1. Reconhece a encarnação de Jesus, em 1 João, capítulo 4. E, obviamente, deve guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, conforme está escrito em Isaías, capítulo 8. Então, tem vários elementos, mas aqui está a questão que nós temos que estar precavidos. Agora, quais são as 3 formas de revelar-se Deus aos profetas? Números 12 diz, versículos 6 a 8, e dice: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Então, Deus, o Senhor se comunica por visões, por sonhos e boca a boca. Deus nunca falou por meio de bolas de cristais, nem palma da mão, xícara de café, astrologia, e muito menos por meio dos mortos. Bom, até aí nós não teríamos um grande problema, acredito, que alguém se envolva nisso aí. A Santa Bíblia descreve alguns aspectos físicos dos profetas enquanto estavam em visão. Por exemplo, perda de força física frente ao impacto das visões, que foi a experiência de Daniel, relatada no capítulo 10. Recebendo depois forças físicas sobrenaturais. Daniel ficou sem fôlego em suas narinas, sem falar, e inconsciente com respeito ao ambiente que o rodeava. Mantinha os olhos abertos durante a visão, conforme está relatado no número 24. Agora, o dom profético na experiência cristã de uma pessoa. Que 3 conselhos, este é o nono ponto a considerar, que é uma... Estamos relembrando que já estudamos, ¿ah? Que 3 conselhos dá o apóstolo Paulo aos crentes? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21, diz: Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Examinai tudo, tá? É um primeiro ponto. Reter o quê? Reter o bem. E existe a possibilidade que o profeta fale coisas que deveríamos descartar, porque nós estamos num mundo em que você está frente a um verdadeiro profeta e falsos profetas. Então você tem que examinar tudo com muito cuidado e atenção, tendo como referência única a palavra de Deus. Está escrito, não o que vemos, não o que ouvimos. Isso é muito importante. Quando o Senhor Jesus fez no deserto a tentação, vieram 3 tentações. Um sobre o apetite, a segunda sobre a presunção e a terceira sobre o amor ao mundo. Agora, como nós nascemos nesse mundo e nascemos com inclinações para o pecado e a própria educação recebida fortalece o apetite, fortalece a presunção e fortalece o amor ao mundo, nós temos que nos apegar muito a Deus e aprender a examinar tudo e a reter o bem. Agora, o 10º ponto. O que experimenta aquele que crê e respeita os ensinos dos verdadeiros profetas? Apocalipse 22:7 diz o Senhor: Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E segundo Crônicas 20:20 diz: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse crer no Senhor e estareis seguros é muito importante. Característica da igreja remanescente. Sempre temos que associar o dom profético com a igreja remanescente. A igreja remanescente teria fé em Jesus, ou a fé de Jesus, como outra versão bíblica fala. Isso está em Apocalipse 14:12.
guarda os mandamentos de Deus, conforme está Apocalipse 12, 17 e 14, 12. E terceiro, tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito profecia, conforme está escrito em Apocalipse 12, 17 e 19, 10. Essas três características mostram que são dois elementos que andam juntos e não separados: igreja remanescente e dom profético ou palavra profética para o tempo do fim. O Espírito de profecia na igreja adventista do sétimo dia. Ellen White, mensageira da igreja remanescente, que cumpre tudo o que foi especificado na concessão desse dom profético. Agora, aqui entra a questão, porque devo ter na mente muito claro tudo isto. Porque, irmãos, o ser humano tem uma tendência impressionante a se guiar pelos sentidos e não pela palavra. Parece que o que vê aluvia de tal maneira a percepção, a visão da pessoa, que se esquece o que está escrito e se deixa guiar pelos sentimentos. Foi a experiência de Eva. Eva sabia de todo esse conflito, sabiam de que tinham que se manter afastados da árvore da ciência do bem e do mal, que não podia comer esse fruto, mas quando lhe foi apresentado, sabe, algo maior, ela se esqueceu completamente da palavra e recebeu a palavra de Satanás. Deixou de lado a palavra de Deus e recebeu a palavra de Satanás. E assim se corrompe a mente. E aí vem um desenrolar de tragédias até chegar ao dia atual. Você tem o caso de Balaão. Balaão, ele era um homem racional, aparentemente. Mas quando a cobiça tomou conta dele, eh, ele não conseguiu discernir que a jumenta é a que estava falando com ele. E começou num diálogo, estava irritado, enfim. Então, nós temos que sempre lembrar-nos de todos esses 10 pontos que foram agora relembrados. Por quê? Porque nós vamos entrar num terreno agora muito perigoso. O mundo está doente e o mundo procura saúde. E esse mundo que está doente inclui também a igreja adventista do sétimo dia. Tem muita gente doente dentro da igreja. E todo mundo procura cura. Por isso é que aqui entra a questão do plano de Deus para ajudar o mundo. A obra médico-missionária é o instrumento pelo qual é o terreno preparado para a semeadura da semente da verdade. E também um instrumento por cujo intermédio a mesa é colhida. Com a obra médico-missionária atuando como a mão auxiliadora do ministério evangélico, os enfermos seriam restaurados à saúde e muitas almas seriam conduzidas à luz. Isso está em Medicina e Salvação, página 252. Esse é o plano de Deus. Bom, obviamente, quem vai entrar junto com o plano de Deus? Satanás. É aqui que ele vai entrar. Ele vai entrar, não. Ele entra porque sabe que neste ponto ele pode nos desviar a atenção, deixando a palavra de lado e ser guiado pelo sentimento, pelos sentidos. E veja o que está escrito: obra médico-missionária. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência, liberdade de consciência na guarda do sábado, serão colocados em situações desfavoráveis. Você não vai poder trabalhar. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. Porque está cheio de doente e nós estamos vendo isso. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os de nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade.
todo mundo doente. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Não há ter espaço para trabalhar assim, como hoje se está oferecendo estudos bíblicos, distribuindo literatura, porque uma pessoa que está doente não está em condições, nem tem disposição nem ânimo de começar um estudo bíblico. O que ele quer é se livrar da doença. Entende? Por isso que a forma de alcançá-los para o conhecimento do Evangelho será a obra médico-missionária. Mas para isso, eu preciso tornar-me entendido com respeito às doenças, suas causas principalmente, porque se você não eliminar a causa, você não consegue eliminar a doença. Pode amenizar. A pessoa tem hipertensão. Se não eliminar a causa da hipertensão, você apenas pode controlar a hipertensão. Mesma coisa com diabetes. E assim todas as doenças. Então, a pessoa fica sujeita aos remédios, aí tem altos, tem baixos, enfim. E hoje a situação está tão séria. Se você tem um problema de saúde, vá para o hospital, mas não tem vaga. Por quê? Porque não foi dimensionado o sistema de saúde para atender todo mundo doente. Então, quando se projetou o sistema de saúde, pelas, pelos dados estatísticos, mostrava que a porcentagem da população que precisa de atendimento primário, enfim, é tanto. Então, se dimensionou o sistema de saúde para isso. Mas, de repente, as doenças dispararam. Aí, Deus tem um plano. Como alcançar as pessoas com o evangelho? Porque a preocupação de Deus é salvá-las do pecado, porque o salário do pecado é a morte eterna, certo? Então, ele nos ensina como trabalhar, só que, ao mesmo tempo, o diabo entra em cena. Beneficência social, página 71. Ah, e outro ponto. Se nós quisermos guardar o sábado e ainda ter possibilidade de trabalhar nesse mundo, temos que aproveitar hoje as oportunidades para tornar-nos entendidos com respeito às doenças, suas causas, a maneira de evitar e a cura. Se especializar na área da saúde. Porque aí não vão se importar as pessoas se você é adventista ou não é adventista. Vão precisar de tantos profissionais na área de saúde, qualquer área, enfermagem, medicina, o que for, qualquer área. Vão precisar que, se você diz, olha, só que no sábado no trabalho, vão falar, tudo bem. Por quê? Porque ela está precisando. Por isso diz, há para ser feita por nossas igrejas uma obra da qual poucos têm alguma ideia. Temos que dar de nossos meios para sustentar os obreiros no campo da seara e rejubilarmos-nos pelos molhos escolhidos. Embora isto seja certo, há uma obra ainda intocada que deve ser feita. A missão de Cristo era curar os enfermos, encorajar os desesperançados, levantar os desalentados. Esta obra de restauração deve ser promovida entre os necessitados sofredores da humanidade. Beneficência Social, página 71. Agora, observem aqui. Quando o Salvador disse, ide, ensinai todas as nações, disse também, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E observem aqui, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Citando Marcos 16, 17 e 18. E observem agora, a promessa é tão vasta como a comissão. Aqui é o Senhor Jesus falando. Ellen White escreveu, mas ele inspirou a escrever. A promessa é tão vasta como a comissão. A promessa é hoje exatamente tão categórica e digna de confiança como nos dias dos apóstolos. Estes sinais seguirão os que creram. Marcos 16, 17. Este é o privilégio dos filhos de Deus. E a fé deve lançar mão de tudo quanto é possível possuir como apoio. Continua o texto. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
O Evangelho possui ainda o mesmo poder. E por que não deveríamos testemunhar hoje idênticos resultados? Tudo isto está em O Desejado de Todas as Nações, página 581, 582. Bom, se você lê esse texto, o que você entendeu disso? Que a obra do Evangelho inclui o ministério da cura e que se você se defronta com um doente que está sofrendo, você lembrando-se desse texto e o que está escrito na Bíblia, você vai impor a mão e vai orar e esse doente vai ser curado. Não é esse o nosso privilégio? Porá as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o Evangelho possui ainda o mesmo poder, e por que não deveríamos testemunhar hoje idênticos resultados? E acontece que você lê esse texto e o diabo também lê esse texto. E ele está bem consciente da importância de entrar nessa área, de impor as mãos, orar e a pessoa ser curada. Mas Deus diz que deveria ser feito. Só que esse texto não está isolado. Tem outros textos que complementam essa ordem. E nós precisamos conhecer os outros textos, porque senão vamos fazer o que o diabo está fazendo. Veja o que diz agora. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Movimento reformatório, reforma. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados, mas há um movimento reformatório, ¿eh? Isso está associado com a cura. E outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Continuando o texto. Víanse centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor, e parecia haver uma reforma, como a que testemunhamos em 1844. Olha que visão maravilhosa que Deus deu a Ellen White dos acontecimentos dos dias finais da história da Terra. Isso está em Beneficência Social, página 104. Só que tem um trabalho, tem um porém em tudo isso aqui. Hein? Até aqui é maravilhoso. Veja o que diz agora. E continua sendo maravilhoso, mas se não conheço o que continua, eu vou entrar justamente no terreno encantado de Satanás, porque ele vai trabalhar nessa área, e nessa área trabalha. Veja o que diz agora. É trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que lhes cura as enfermidades, a menos que sejam também ensinados a renunciar aos hábitos nocivos. Por isso que o texto anterior, quando diz aqui, em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório, de reforma de vida entre o povo de Deus. E aí fala que muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados. Mas dentro desse contexto, desse grande movimento reformatório, reforma na vida. Não é apenas a imposição de mãos e a oração para o enfermo ser curado. Por isso que temos que juntar os textos. Aqui diz, é trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que lhes cura as enfermidades, a menos que sejam também ensinados a renunciar aos hábitos nocivos, quer dizer, um movimento reformatório junto com a imposição de mãos. Para que recebam sua bênção em resposta à oração, devem de cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Seu ambiente deve ser higiênico, correto os seus hábitos de vida, devem viver em harmonia com a lei de Deus
tanto a natural como a espiritual. Aí está em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 447. E ainda diz assim: há entre os adventistas do sétimo dia pessoas que não darão ouvidos à luz a eles dada. Fazem da carne parte de seu regime dietético. Sobrevêm-lhes doenças, enfermos, e sofrendo o resultado de sua própria direção errônea, pedem oração dos filhos de Deus. Mas como pode o Senhor operar em seu favor quando eles não estão dispostos a fazer-lhe a vontade, quando se recusa a dar ouvidos às suas instruções no que concerne à reforma pró-saúde? Isso está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 400. Então, por que isso aqui é importante? O que comem carne? Hoje, o conhecimento da ciência tem aumentado muito. Ellen White, quando escreveu isso, foi em torno de 1900, 1863, veio o conhecimento da reforma de saúde. Ciência é Bom Viver foi publicado, me parece que foi em 1905. Então, há conhecimento suficiente. E Satanás tem esse conhecimento. Hoje a ciência também adquiriu conhecimento. O Dr. Gerhard Zurhausen, é um médico alemão, estudou 11 anos as causas infecciosas dos cânceres humanos e chegou à seguinte conclusão: do total de cânceres na época de 2008, 18,6% de todos os cânceres do mundo estavam relacionados com vírus e bactérias. E aí ele mostra que esses vírus e bactérias vinham através do consumo da carne. Quais são? O Epstein-Barr, aquele vírus relacionado com herpes. Hepatitis B, hepatitis C. A papiloma humano, que é o que tinha uma porcentagem muito significativa. E H. pylori. Todos eles eram causados em diversas porcentagens ali, contribuindo com esses 2 milhões de casos de cânceres devido a causas infecciosas. 18,6% dos cânceres humanos. Por isso que o Senhor orienta a abandonar a carne, porque os animais estão doentes. Essa é a causa principal. Agora, a pessoa não ouve por quê, porque gosta, porque as circunstâncias, etc, 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 e fica com câncer. E aí pede oração para que o Senhor o cure. O Senhor diz que não é o caminho. A pessoa tem que buscar auxílio de Deus para mudar o regime, para que não ficar doente. Agora, por que tudo isso é importante? Observe o que diz aqui agora. Antes do fim do tempo, ele, Satanás, operará maravilhas ainda maiores, até onde chegar o seu poder. Ele há de realizar verdadeiros milagres. Dizem as Escrituras, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. E em que área ele vai trabalhar principalmente? Justamente na área da cura. Não meramente os que ele pretende fazer. Esse texto apresenta alguma coisa mais que simples ilusões. Isso tem Testemunho Seleto, volume 1, página 122. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas, então, como curadas. Essas obras de cura aparente le farão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz porque não se tornaram um com Cristo. Isso tem Mensagem Escolhida, volume 2, página 53. Bom, eu conhecia isso, mas uma vez eu estava de passo, fora do Brasil, e fui numa igreja adventista no sábado, e pregou um ancião de uma outra igreja, nesse sábado, e um assunto muito bonito, as curas de Cristo, mas muito bem apresentado. Eu fui acompanhando quando, de repente,
ele, depois de mostrar toda a argumentação bíblica sobre as curas de Cristo, ele começa a dar seu testemunho pessoal. E já eu vi que ele não era muito temperante, só pela aparência. Mas aí, isso é subjetivo. Mas quando ele começa com seu testemunho pessoal, começa a falar de pessoas que estavam na cadeira de roda, pela imposição de mãos, fez uma oração, e o poder do Espírito Santo levantou essa pessoa. E o outro que estava doente, isso, e assim foi contando. Quando ele começou a falar isso, eu falei, isso não é de Deus, isso é do diabo. Mas o que me impressionou é que toda a igreja falando amém, amém, amém. Estava todo mundo encantado do poder de Deus se manifestando na cura dessas pessoas. Eu falei, isso não é de Deus, isso é do diabo. Porque isso contraria completamente o que está escrito. E aí que nós temos que nos firmar no que está escrito. Um grande movimento reformatório, associado justamente com os milagres de Deus em curar os doentes. Se não houver esse grande movimento reformatório, quem vai entrar em cena? O diabo. Por isso que diz, estas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz porque não se tornaram um com Cristo. É o caso de Eva, o caso de Balaão, tá? E quantos outros que têm sido enganados porque eles seguiam pelos sentidos e não pela palavra. A palavra tem que ficar em primeiro lugar. O que eu vejo, porque vai chegar o dia que está revelado, Satanás se vai corporizar aqui na semelhança de Cristo e vai curar doente aqui na terra. E as pessoas, todo mundo, se vai inclinar diante dele na adoração. Agora, como eu posso saber que é o diabo e não é Cristo? Porque o encontro com Cristo vai ser nos ares, como está escrito no segundo Tessalonicenses. O Senhor não vai colocar os pés na terra. E Satanás vai andar aqui na terra, curando e assim por diante. E aí que você vai ter que ficar de pé, quando todo mundo se incline na adoração, como foi o caso dos três amigos de Daniel. Todo mundo adorou a estátua e eles ficaram de pé. E, logicamente, obviamente, todo mundo pegou ele e pum, dentro da fogueira. Entende? Imagine na sua igreja que um santo vem e aí, no dia de sábado, faz uma cura dessa natureza. Algo que você sabe que uma pessoa que não tinha cura. E, de repente, ele... Quem vai falar que é do diabo? Me diga. Todo mundo vai falar que é de Deus. Por isso que diz que essas obras de cura aparente le farão os adventistas do sétimo dia à prova. Deus está dizendo, vai acontecer dentro da sua igreja. E se você não está firmado na palavra de Deus, você se vai deixar levar pelo que você vê e pelo que você ouve. E vai esquecer da palavra de Deus. Medicina e Salvação, página 239. A obra médico-missionária traz à humanidade o evangelho da libertação do sofrimento. Mas de que maneira? Você tem que ensinar a mudar, a pessoa decide mudar, você ora e Deus abençoa com saúde. É a obra pioneira do evangelho. É o evangelho praticado, a compaixão de Cristo revelada, a grande necessidade desta obra, e o mundo está aberto para ela. Então a obra do ministério será conforme a ordem do Senhor. Os enfermos serão curados e a pobre e sofredora humanidade será abençoada. Aqui que o diabo vai entrar justamente porque a pessoa está sofrendo, quer se livrar da doença a qualquer jeito. E alguém ora e a pessoa é curada, diga se não vão ficar felizes e agradecidos a Deus. A quem os curou? Mensagem escolhida, volume 3, página 83. Protegidos contra os sedutores embustes de Satanás.
Os homens poderão apresentar um ardil após outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos embustes que surgirão nestes últimos dias. Irmãos, é tão séria esta questão, você não imagina. Se você tivesse estado na igreja que eu estive, a igreja adventista no sétimo dia, todo mundo falando amém, maravilhados das curas. Mas como foram realizadas essas curas? A pessoa não removeu a causa da doença, porque toda doença tem uma causa. Não existe doença que veio do ar. Todo tem uma causa. E a porcentagem, hoje se joga tudo na hereditariedade. Que os pais, a família era diabética, você é diabético. A família, todos tinham problema de hipertensão, você está no grupo de risco. Se você vê histórico de minha família, todos morreram por causas cardiovasculares. Todo. Foi AVC hemorrágico, AVC isquêmico, infarto, coração, todos. Eu estou com 77 anos. Não tenho nenhum problema de saúde, graças a Deus. Mas onde está a diferença dele comigo? Que todos eles, e eu até os 32 anos, segui o mesmo regime deles. O mesmo. Muita gordura, muita carne. Nós consumíamos 8 quilos por semana. E minha casa era minha esposa, eu, minha mãe, as crianças que comiam pouco. Duas crianças na época. 8 quilos de carne por semana. Eu comia carne no de jejum, no almoço, na janta. Queijo era direto. Então, não tenho que pensar em em outro fim, porque você está agindo contra a natureza, contra as próprias leis que regem o organismo humano. Então, não tem como não ter problemas cardiovasculares. Eu era candidato, meu pai faleceu com 33 anos de infarto. Por quê? Porque tinha um regime completamente errado. Aí eu fico doente e vou ao Senhor orando para que me cure. O que o Senhor falou para Theo White, que foi o que nós estudamos essa semana? Que era obrigação dele cuidar da sua saúde. E nós também temos essa obrigação. Então, se nós quisermos ser protegidos nesses últimos dias, nós temos que atender à palavra de Deus e não nos guiar pelo que vemos. Porque você tivesse visto nessa igreja todo mundo falando amém. Na saída, fui falar com um ancião. Perguntei, quem é o ancião? Tal pessoa. Aí, comecei a falar com ele, ele chamou outros dois anciãos. Falei, irmãos, próximo sábado vou estar por aqui ainda. Eu vou trazer os textos para que você veja que tudo que esse irmão falou, isso não é obra de Deus. Na semana seguinte, aí eles ficaram assustados. Semana seguinte, me convidaram a passar a lição da escola sabatina, geral, e aí aproveitei e falar. Gente, eu falei, a semana passada eu fiquei muito impressionado, porque todos vocês estavam falando amém, e o que diz a palavra de Deus, e mostrei esses textos aí, é isto. Aí uma senhora se levanta e me diz, irmão, o que eu faço agora? Esse irmão, que era aquele ancião, vem hoje à tarde para me acompanhar a visitar várias pessoas que estão doentes. Eu falei, agora, o que eu faço? A senhora já sabe, agora ore a Deus e tome uma decisão de acordo com o que está escrito. Não é fácil, não, né? Os que têm ajudado as almas a sentirem-se livres para especificar o que é de Deus nos testemunhos e o que são palavras não inspiradas da irmã White, verificarão que estavam auxiliando o diabo em sua obra de engano. Mensagem escolhida, volume 3, página 70. Nós temos que agradecer muito a Deus pela palavra profética para o tempo do fim. Tá? E tirar da nossa cabeça a ideia que são conselhos, são, que mais diz, os livros compilados.
que era pensamento da Sarah White, era para o tempo dela. Enfim, nós perdemos e perdemos muito, porque vai chegar esse dia que você vai defrontar-se dentro da sua igreja com essa situação. E para você ficar em pé, você tem que estar muito bem firmada na palavra de Deus. Porque o grupo que não tem conhecimento se vai inclinar em adoração a Deus. E você vai ter que ficar em pé. Outra coisa, nunca pensar que são acréscimos à palavra de Deus. Não. O irmão J procura confundir os espíritos, esforçando-se por fazer parecer que a luz que Deus nos concedeu por meio dos testemunhos, a palavra profética, constitui um acréscimo à palavra de Deus. Mas com isto apresenta os fatos sob uma luz falsa. Deus sofre por bem chamar por este meio a atenção de seu povo para a sua palavra, a fim de conceder-lhe uma compreensão mais perfeita da mesma. Testemunhos Seletos, volume 2, página 278. Nunca esquecer que o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito Profecia. Tanto um como o outro têm a mesma autoridade, porque o Espírito Santo inspirou tanto os profetas apóstolos e Ellen White. Só que têm funções diferentes. Nós seremos julgados pela palavra de Deus, pela Bíblia. A Bíblia é um instrumento para a formação do nosso caráter. Mas para eu poder obedecer, que sem a obediência o caráter não muda, eu preciso entender. E para entender, Deus nos concedeu a palavra profética para o tempo do fim. Isto tem mensagem escolhida, volume 3, página 30. E aqui esse texto faz muito significado, ó? Segundo Crônica 20:20. Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede. Crede nos seus profetas e prosperareis. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Estes temas, além de ficar na sala da consagração, eu vou deixar nos canais Sinais da Eternidade. E aí você tem muitos outros vídeos. Tem uma semana sobre preparação para a chuva seródia. E tem muitos temas sobre o Apocalipse, que eu lhes recomendaria assistir. E aqui tem os temas sobre saúde, canal Saúde para a Eternidade. E aqui tem uma série sobre vida no campo. Por que sair, quando sair, como sair e para onde sair, que são perguntas básicas que eu preciso responder, porque senão vou entrar em problemas querendo ir para o campo assim de maneira impensada. Que o Senhor abençoe a todos. Foi muito bom estar novamente na sala da consagração. Mas vocês que estão perseverando já não sei quantos anos, todo dia 4:30, Deus seja louvado e Deus abençoe ricamente os organizadores, os que mantêm esse canal para ser uma bênção para muitas pessoas, e o Senhor continua abençoando sempre. E os que têm participado e os que participarão com os outros palestrantes, que as bênçãos do Senhor acompanhem a todos. Querido, nós temos alguns minutos para as nossas considerações. É o momento que você pode trazer aqui para a coletividade que a mensagem te trouxe de alento, de conhecimento, um espírito de profecia, um testemunho. Este é o momento. Professor, primeiro eu quero agradecer o Vitor, né? Porque, Vitor, eu escrevi a frase que você falou aqui, tá? Foi muito bom você relembrar que a redenção começa pela temperança. E, professor, o senhor encerrou aqui praticamente falando assim, sem obediência, o caráter não muda. Eu queria só que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso, né? Aproveitar o restinho do tempo que o senhor está aqui para o senhor falar isso aqui para a gente. Então, o caráter, o que é o caráter? São pensamentos e sentimentos combinados. É o nosso interior, a nossa mente, que se expressa em palavras e ações. Então, para mudar a mudança exterior, tem que haver a mudança interior. E esse interior
a natureza que nós já temos por herança e também adquirida ao longo dos anos. Então, é dominada pelas paixões, que se expressam em inveja, ciúmes, cobiça, orgulho, egoísmo, ira, enfim. Agora, como alterar isso aí? Tem que enxertar uma nova natureza. É enxertar a vida de Cristo. Isso significa receber o Espírito Santo. Mas o Senhor diz que a sua palavra é espírito e vida. Quando nós recebemos a palavra, recebemos a vida do Espírito de Cristo, que é a natureza espiritual de Cristo, que é enxertada na mente. E Tiago, capítulo 1, verso 21, diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque assume o controle do ser humano. E isso a gente entende claramente no processo educativo. Você entrou no primeiro ano do fundamental, se não teve nenhuma instrução em casa, não sabe nada, nem pegar a caneta direito. E assim vai agregando conhecimento, conhecimento, e a criança vai sendo transformada. Terminou o nono ano, entra no segundo grau. Agora, continua agregando conhecimento, certo? Quando termina o segundo grau, já não é mais aquela criança, não pensa mais da forma que pensava, nem sente mais da forma que sentia, porque houve um desenvolvimento no conhecimento e ele passa a viver com esse novo conhecimento. Esse é o processo natural de desenvolvimento do ser humano. E da mesma maneira, a palavra de Deus sendo colocada, vai mudando o pensamento, o sentimento, vai mudando o caráter. Só que para ser colocada, nós precisamos obedecer a essa palavra. O conhecimento dela não muda ninguém. Eu posso conhecer a Bíblia inteira, dar estudos bíblicos, mas se eu não pratico, não muda meu interior. Eu manejo essa palavra exteriormente. Então, agora vem a questão, como obedecer, porque eu tenho uma natureza desobediente. Então, eu preciso discernir o sacrifício de Cristo na cruz, para discernir o amor de Deus, para poder confiar em Deus. E uma vez que confio em Deus, e aí entra a questão da fé, eu submeto minha vontade à vontade de Deus. Aí recebo um poder sobrenatural para obedecer, contrariar minha natureza carnal. Ao obedecer, atos repetitivos se transformam em hábitos e hábitos formam caráter. Só que todo esse processo implica no uso de 4 faculdades: percepção, discernimento, raciocínio e memória. E o regime alimentar afeta justamente o estilo de vida, a percepção. E sem percepção você não consegue discernir as impressões do Espírito Santo, nem tem força para obedecer à palavra de Deus. Por isso que o fundamento todo está na temperança. Lembrando que temperança não significa equilíbrio, como o mundo entende. Temperança significa domínio próprio. E esse domínio próprio tem que ser adquirido através da oração, para Deus nos dar força para vencer nossas tendências. E assim entregar nossa vontade, nosso livre-arbítrio, para que Deus realize em nós o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. E aí vamos crescendo, fortalecendo-nos, até o dia que o Senhor sai do santuário, encerra a sua mediação, e saindo do santuário nós ficamos sozinhos aqui, enfrentando o diabo, todos os anjos rebeldes e todos os pecadores desse mundo, mas vamos permanecer como Cristo permaneceu na cruz do Calvário. Por isso que ele diz: Senhor, quando ele, por que me desamparaste? Sozinho. E esse é o grande triunfo dos 144 mil, que é a alegria do céu, ver pessoas que nasceram aqui à semelhança do diabo e agora vivem na semelhança de Cristo.
Tem um texto que eu gosto muito, está no Grande Conflito, que diz assim, Cristo referindo-se à experiência dele, quando diz, aí vem o príncipe desse mundo e nada tem em mim. E diz, essa experiência será dos que estiverem no tempo de angústia. Vão repetir as mesmas palavras. Aí vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Por quê? Porque a transformação foi completa. Então, o conhecimento, apenas o conhecimento, não transforma a vida. Esse conhecimento tem que ser interiorizado no dia a dia, obedecer a toda a palavra de Deus. Por isso que o profeta diz: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Aí vou fortalecendo, 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 até chegar uma hora que Deus me deixa sozinho. Mostre ao universo o que fez a graça em você. Não é maravilhoso?